Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ciclo Rankine regenerativo com aquecedor de superfície. Nos vídeos anteriores nós abordamos o ciclo Rankine regenerativo com aquecedor de mistura. Nesse ciclo, parte do vapor é extraído a uma pressão intermediária na turbina e esse vapor vai ser misturado com a água de abastecimento da caldeira para que essa água seja aquecida, aumentando-se assim a eficiência do ciclo. O ciclo regenerativo Rankine com aquecedor de superfície tem o mesmo propósito de aquecer a água que vai abastecer a caldeira. Existe também uma ou mais extrações de vapor da turbina a pressões intermediárias, porém a transferência de calor vai ocorrer de forma indireta, ou seja, não vai haver uma mistura entre o vapor e a água de abastecimento. No aquecedor de mistura, o vapor realmente se mistura com o líquido e ali ele transfere calor e se condensa, e esse calor de condensação, calor latente, se transforma em calor sensível. Mas no aquecedor de superfície, a transferência de calor vai ocorrer através da superfície das serpentinas. Então vejamos aqui nesse esquema, que é bastante completo, mas nós vamos vê-lo aqui com um pouco de calma. Então aqui nós temos a caldeira, nós temos uma turbina de alta pressão, de baixa pressão e o gerador conectado, o condensador e as bombas. Então vejam que entre a bomba de condensado e a bomba de alimentação propriamente, nós temos nesse caso aqui 4 estágios de pré-aquecimento da água de alimentação. Nessa turbina de alta pressão são feitas 3 extrações e nessa de baixa pressão uma extração de vapor. Então o aquecedor de superfície é esse aquecedor aqui, esse representado aqui no de alta pressão, de pressão intermediária e de baixa pressão. Esse aquecedor desaerador de contato direto é semelhante ao aquecedor de mistura e ele tem como objetivo principal tirar o ar da água de abastecimento com o intuito de reduzir a probabilidade de corrosão. Mas voltando aqui as atenções para o aquecedor de alta pressão, o aquecedor de superfície, independentemente da pressão, o vapor então ele é extraído da caldeira, ele vai entrar aqui nesse trocador de calor, que se assemelha a um trocador de calor casco e tubo, em que no lado do tubo passa a água proveniente lá do condensador. Vejam então, aqui a gente tem a última expansão de vapor, a condensação desse vapor, e esse vapor é bombeado. Então ele passa por esse aquecedor, se mistura aqui, e a partir daqui então ele já não se mistura mais, tanto nem nesse e nem nesse aqui. Por dentro da serpentina dos tubos passa a água de abastecimento e pelo lado de fora o vapor está se condensando, transferindo calor através da superfície, por isso então o nome. Esse condensado que é formado aqui, ele pode abastecer os aquecedores de pressões mais baixas do que daquele estado. Então aqui nesse esquema a gente tem um purgador que transfere então esse condensado para esse aquecedor. Esse condensado está a temperatura maior do que esse daqui, então ele vai ajudar a transferir calor e aquecer essa água, e assim por diante, quantos estágios forem. Normalmente esse tipo de circuito, a quantidade de estágios se limita a 5, por questões econômicas e financeiras, porque quanto maior o número de extrações, mais o circuito vai se aproximar, o seu rendimento vai se aproximar de um ciclo de Carnot, ou seja, maior será a eficiência térmica. Mas quanto mais extrações, maiores os custos, tanto de montagem, aquisição, projeto, porque serão mais equipamentos, e também de manutenção. Então a relação custo-benefício passa a não ser tão atrativa assim, e o número máximo que se trabalha normalmente é 5 extrações. Esse slide mostra um pouquinho mais de detalhe o trocador de calor, né, o aquecedor de superfície. Então aqui vem o vapor proveniente da turbina, de algum estágio da turbina, e novamente, como eu já disse, por dentro dos tubos então escoa a água de alimentação. Esse vapor vai se condensar, e esse condensado, como visto no slide anterior, ele pode ser através de um purgador direcionado para um outro aquecedor, ou até mesmo lá para o condensador, ou ele pode ser bombeado e ocorrer uma mistura mais à frente já com essa água aquecida, uma vez que a temperatura desse
condensado é inclusive superior à temperatura de saída da água nesse ponto aqui. Então não haveria prejuízo nenhum se fosse feita a mistura aqui. E essa decisão é uma decisão mais estratégica, tanto em termos técnicos quanto em termos econômicos. Deve-se verificar o que é mais vantajoso, aquilo que vai trazer maiores benefícios. Mas essas são algumas opções para o direcionamento desse condensado que vai ser gerado. É importante ressaltar que, quimicamente, essa água tem as mesmas características de tratamento térmico, de pureza, de dureza, pH, do que a água, porque ele é o próprio vapor que se condensou, não é uma água externa do ciclo que está sendo adicionado. Então ele pode ser misturado aqui sem maiores problemas. Então, para finalizar, a gente vai resolver um exercício para aplicar esse conceito semelhante ao que foi feito no aquecedor de mistura, e na execução, na solução dos exercícios, vai ficar alguns detalhes vão ficar mais claros de como a gente pode fazer o cálculo. Nós vamos determinar o ciclo térmico desse ciclo aqui representado. É um ciclo um pouco mais simples do que o mostrado nos dois slides anteriores, mas o princípio de cálculo é exatamente o mesmo. Então aqui nós vamos ter 8 megapascal, 500 graus Celsius de temperatura, e a vazão total aqui de 20 toneladas. Então a gente vai ter uma extração aqui de 2 toneladas por hora a 800 kPa. Esse vapor vai ser direcionado ao aquecedor de superfície. Depois nós temos o restante do vapor, 18 toneladas por hora, vão expandir até 350 graus, até 350 kPa, e aí 1,2 toneladas por hora é extraído para esse aquecedor desaerador, e o restante da massa, aqui dá 3,2, aqui é 20, então 16,8, vai expandir aqui na turbina de baixa pressão, e todo esse vapor então é condensado, e depois, seguindo o fluxo aqui, ele é direcionado para a caldeira. As próximas etapas desse exercício serão realizadas no próximo vídeo. Eu espero que você acompanhe. Eu agradeço a sua atenção até agora. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Acompanhe o próximo para ver qual vai ser o rendimento térmico desse ciclo regenerativo com aquecedor de superfície. Agradeço a sua atenção e até a próxima.